Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Vamos finalizar aí esse capítulo 2, desenvolvimento de software. Assim a gente encerra, depois já começa a se aprofundar em metodologias ágeis, tá? Mas antes vamos finalizar esse capítulo aqui de saideira. Ciclo de vida é o modelo RUP, Rational Unified Process, conhecido como Processo Unificado de Desenvolvimento de Software, tá? Este ciclo de vida mantido pela Rational e pela IBM tem como fundamento o ciclo de vida espiral, tá? E também incremental, tá? Com iterações, mas com refinamentos sucessivos. O RUP usa uma abordagem de orientação a objeto na sua concepção e foi projetado e documentado utilizando a notificação de UML, tá? Para quem não sabe o que é UML, o UML é uma linguagem de notação, tá? Ou seja, é uma linguagem que ela é expressada através de diagramas. Quais tipos de diagramas? Vários tipos de diagramas, tá? Eu posso salientar aqui, tem diagrama de atividades, né? Onde você vai levantar o que o sistema tem que realizar. A gente tem diagrama de classes. Esse diagrama de classe é quando a gente está trabalhando com orientação a objeto, né? Então a gente tem essa concepção das classes, que por sua vez vão virar objetos. A gente tem diagrama de sequência. O que é um diagrama de sequência? Um diagrama onde vai descrever um fluxo, né? Vai descrever uma rota que esse sistema vai percorrer. Esse diagrama é muito interessante, que ele lembra aqueles conceitos que nós estudamos de algoritmo, né? Que a gente tem aquelas situações de causalidade, né? Então, no diagrama de sequência, a gente vai começar com a sequência, vai passar para um ponto, pode ter ali uma variante, se isso acontecer eu vou para um lado, se isso acontecer a rota vai seguir para o outro lado, né? A gente tem diagrama de instalação, né? Tem uma série de diagramas. Temos também ferramentas, né? A gente tem algumas ferramentas de UML que hoje facilita bastante, né? E você vai ter os modelinhos ali no lado, né? Você vai arrastando, né? É bem didático. Você pega, arrasta, vai fazendo a janelinha ou vai desenhando o fluxo, né? Tem um papel do ator ali, né? Então você consegue fazer N diagramas, né? Esses diagramas, como a gente já viu também em outros ciclos de vida, ele facilita no entendimento. Então esse diagrama ele vai entrar naquela fase de análise, né? Não só do modelo de cascata, mas toda a fase que a gente está analisando, que está levantando, né? Que está idealizando o que vai ser feito, a gente pode usar desse artifício aí de fazer com o ML, né? Você desenhar um diagrama e com esse diagrama você pode repassar, né, para a fase de projeto, né, onde as pessoas vão se reunir ali para entender o que vai ser feito, né, porque com o diagrama a gente consegue deixar um pouco mais palpável as ideias que vão aparecendo e também depois transpondo isso aí para a codificação, né, e também validando o que foi codificado, né, que você vai fazer a codificação ali, depois você consegue fazer um deparo ali, ó, o que a gente codificou. Tá aqui, mas o desenho da rota não é exatamente isso que foi codificado. A gente consegue fazer essas correções aí para deixar o processo mais claro, né? melhor desenvolvido e evitar aí os famosos bugs, né? Evitar problemas aí no desenvolvimento do seu código e garantir que a sua entrega final aí da sua aplicação esteja a melhor possível, tá? Para ilustrar, dando uma sequência aqui, para ilustrar os processos de ação. Então, o ML a gente consegue usar ele ali para falar as ações que o sistema vai ter. Tá? Ele utiliza técnicas e práticas aprovadas comercialmente. Então, eu vou jogar aqui já para a nossa ilustração. O que acontece? Por utilizar diagrama, o RUP, né, as fases do RUP, a gente consegue também montar ela em cima de gráfico, né? Então você pode ver, olha, a modelagem do negócio, né? Essa modelagem do negócio, ela aparece com mais ênfase, né? Nessa fase, nessa iniciação, né? A gente pode ver aqui com a barrinha vermelha, né? Ela está maior, porém, né?
ao longo de todas as fases ali, porque o processo ele tem interação, ele vai se repetindo, ele não é engessado, a gente pode ir desenvolvendo e fazendo e voltando ali uns passos, uns steps, né? Para poder refinar, conforme a gente falou, o processo de refinamento ele é muito importante, né? A questão de requisitos também, você vê que ele aparece mais forte, ele mais presente, tanto na iniciação, né? Mas também tem a parte de elaboração, construção, ainda vai aparecendo. Análise design, se for reparar, ó, tá chegando um pouquinho pro lado, ó, tá chegando um pouquinho pro lado, tá vendo? Ela começa, o análise ela começa a ficar mais forte ali na ideia de elaboração, né? A gente tem a parte de implementação, tá vendo? O gráfico já está mais puxado ali para a parte de construção, tá? A parte de testes, os testes eles podem ir sendo realizados ali por etapas, né? Conforme a gente falou que vai fazendo a interação. A parte de implantação, a gente já começa a poder implantar parte do que foi, né? Como a gente viu nos modelos anteriores, a gente consegue ali ir disponibilizando módulos, e disponibilizando versões, né? Para depois realmente ali juntar tudo e entregar, né? A gente tem também gerência de configuração e mudanças, que isso é muito importante, né? Entra na parte de governança. Gerenciamento do projeto, ele praticamente é presente de ponta a ponta, tem que estar sempre ali fazendo acompanhamento, né? E pensar também no ambiente, né? O ambiente que você está desenvolvendo, o ambiente que está sendo construído, né? O ambiente de transição, tá? Então o que acontece? A concepção desse método define o escopo do projeto, né? Ou então que a gente chama de business case, né? Onde é julgado se o projeto deve ser seguido adiante ou não, tá? A gente tem também o processo de elaboração. Esse processo de elaboração, a gente faz um modelo de requisitos, né? Arquitetura de sistema, plano de desenvolvimento do software, né? Identificação de riscos. Tem a parte de construção, né? Que a gente vai aí construir o software, e a documentação associada é muito importante, a gente está andando de mão dada com a documentação. Isso para todos os ciclos de vida. Documentação, infelizmente, é uma coisa que é feito pouco ou é feito mal feito, né? E documentação é um ponto muito importante. Qualquer empresa que se preze, quando tem uma documentação afinada, ela não fica refém da mão de obra, né? Não, assim, não ficar refém no mau sentido mesmo. Porque quando o conceito, né, a ideia, o conhecimento está na cabeça do desenvolvedor, isso é ruim. Não que não tenha que estar na cabeça dele, tem que estar na cabeça dele também. Mas tem que estar documentado. Por quê? Caso esse desenvolvedor opte em trabalhar em outro lugar, caso chegue algum desenvolvedor novo, ele precisa aprender. Então essa passagem de conhecimento, ela se dá muito mais tranquila, né? Quando tem uma documentação e obviamente alguém explicando, né? Então a parte de documentação tem que estar muito bem afiada, tá? Por fim, a gente tem a parte de transição, que é para finalizar o produto, né? Definir o plano de entrega, né? Fazer a entrega, a versão realmente finalizada ali para o cliente, né? Então o que acontece? Se vocês forem fazer uma análise aqui, olhando legal para esse gráfico, o que acontece? A gente vê um merge da situação, né? O ideal, quando a gente está fazendo esse desenvolvimento, é que ele seja feito assim gradativo. O processo do cascata ele é muito abrupto, então encerra, começa, encerra, começa. Aí vocês podem ver que a maioria dos outros ciclos de vida, eles costumam ser ali, fazer mais suave, né? Então, quanto mais suave for esse processo de transposição de uma etapa para outra, seja essa etapa qual for, né, a gente consegue fazer uma entrega melhor. A gente consegue revisitar processos que passaram e melhorar processos que estão chegando no futuro, né? Então, com esse gráfico aqui do modelo do Rupp, ele é interessante porque a gente consegue ver com clareza o quão fácil fica, né, e como que cada etapa
ela vai entrando um pouquinho em uma, aí tem hora que ela tem um pouco mais de ênfase, tem hora que ela tem um pouco menos de ênfase. Então ter esse processo assim mais suave, né, menos abrupto, isso é melhor, né? O desenvolvimento ele fica mais engajado, né? A equipe trabalha com mais segurança, o cliente ele vai ver lá no final um sistema melhor construído, um sistema mais preciso e de fato entregar o que ele quer. Porque a gente está aqui para isso, né? Para entender um problema e transformar esse problema em solução. Então não adianta a gente pegar um problema e entregar outro problema. Né? A gente tem que entregar a solução, tem que entregar alguma coisa que vai realmente ter uma usabilidade, vai ter uma finalidade. Então o importante é a gente pensar de fato, né? Como que vai fazer esses processos, e a maioria desses processos são feitos dessa forma. Né? Ter uma suavidade, ter pessoas dedicadas, né? Essa ideia da colaboração, isso vale assim, independente para o ciclo de vida que você escolher, né? Essa questão, essa troca que você tem com o seu ambiente de trabalho, isso é muito importante ter, tá? Então, gente, chegamos ao fim aí do capítulo 2. A gente viu aqui conceitos de desenvolvimento de software. A gente falou um pouquinho do cascata, né? Do passo a passo, esse modelo tradicional aí que acabou sendo fundamento para vários outros. Falar um pouquinho do modelo em V, né? Que é uma derivação ali do cascata. Quando a gente coloca ali preceitos de teste para validar as etapas do cascata. A gente falou um pouquinho do modelo em espiral, né? Que a gente vai ali soltando as versões. Aí cada versão a gente idealiza de novo ali outras pequenas etapas, faz levantamento de requisito, pega a versão, incrementa essa versão. A gente falou também um pouquinho do modelo incremental, né, que a gente pega ali várias versões do cascata menorzinho e vai gerando módulos ali para poder desenvolver. Falamos também um pouquinho do evolutivo, né, que é quando a pessoa não tem muita ideia do que vai de fato precisar. Falar um pouquinho da prototipagem, que é muito utilizada aí para fazer construção de telas, né? Ou então idealizar conceitos, né? Para a gente poder fazer uma apresentação. Falamos também um pouquinho do RAD, né? Que é um modelo ágil de fato, né? Que tem aquele prazo lá de 60 a 90 dias para poder fazer a concepção, né? do processo todo. E terminamos agora falando um pouquinho do RUP, né? Esse modelo aí da IBM que é pautado em um ML, o forte dele realmente é desenvolver diagramação. Você pensar em várias formas de diagramação e utilizar esses diagramas aí para poder fazer o desenvolvimento, tá? Então, gente, mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês, bons estudos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, não hesitem em mandar, tá? Aproveitem os fóruns aí, os fóruns de discussão. Na próxima aula a gente vai entrar aí no capítulo 3, falar agora de fato de metodologias ágeis. Lembrando que a gente vai falar sobre o Scrum, dando bastante ênfase nesse fluxo do Scrum, né? A gente entender todos os ritos que tem, todas as peças que estão envolvidas, né? Dentro do Scrum. Falar um pouquinho do Kanban, né? Que o Kanban é um quadro, né? Que a gente consegue ele ir andando com as ideias, né, com o que for, né, que a gente chama de tarefa, né, a gente vai caminhando com as tarefas ali. Vamos ver o Scrumban, que é bastante utilizado também, né, que é um mix, né, dessas duas metodologias. Vamos falar um pouquinho de XP. XP nada mais é que programação em pares, né? Então também é muito relevante quando a gente vai vou falar de processo de code review, né, que normalmente é feito em pares. É muito interessante. E também depois eu vou apresentar, a gente vai ter um hands-on, que eu vou apresentar para vocês a ferramenta do Trello. Né? O Trello é uma ferramenta aí mundialmente difundida, ela é bastante versátil, a gente consegue além de montar assim quadro Kanban, eu vou mostrar, tem várias possibilidades para você montar ali no Trello, e o Trello é uma ferramenta gratuita, né? Uma ferramenta aí que qualquer um chega, faz um cadastro prévio ali e já sai usando. Então é uma ferramenta web, você pode dividir aí com outras pessoas e tocando seus projetos, sejam eles aí de desenvolvimento de software ou então qualquer outro tipo de projeto. Tá certo, gente? Então a gente se aguarda aí, aguardo vocês aí para dar início ao módulo 3. Um grande abraço.